Bom, galera, a gente está dando continuidade à nossa série do mês, na qual nós intitulamos Páscoa, Achocolatar a Verdadeira História. E a gente está fazendo isso porque nós estamos no mês da Páscoa, né, para quem não sabe, para quem não se liga nisso, para quem talvez saiba porque vai no mercado e está cheio de ovo de Páscoa, né? Ou talvez por isso você saiba que é o mês da Páscoa. E aí a gente está conversando um pouquinho sobre a verdadeira história da Páscoa, né, por trás disso. E aí nós vimos na semana passada, vou passar aqui muito rápido, tá? Nós vimos na semana passada que existem três diferentes conceitos, né, para a Páscoa. Nós vimos o conceito da Páscoa da tradição judaica, né, que tem a ver com a comemoração dos judeus, né, do povo que foi liberto, né, das mãos da escravidão do Egito. Né, então, todo ano eles comemoravam isso. E aí nós vimos a tradição pagã, né, que é a tradição que nós convivemos com ela muitas vezes, né, que aí tem a ver com o ovo de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa e tal. Nem vou voltar no assunto, né, tem a ver com a deusa e tal, enfim. E a tradição cristã, que é a que nós comemoramos, né, que tem a ver com a ressurreição de Jesus. Então, nós estamos, ao longo desse mês todo, conversando sobre alguns momentos da semana, né, de Jesus, da última semana dele, né, que nós vimos na semana passada, que tinha a ver com... não está pegando, passa para mim, por favor. É o outro documentozinho do PowerPoint. Já está aberto aí. Isso. Então, aí nós vimos que... Pode passar para mim, não está passando. Isso. Nós vimos a respeito do domingo de Ramos, que na verdade, dentro das comemorações, seria amanhã, né, o domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a morte de Jesus. Então, lembra que foi a entrada dele em Jerusalém, né, e foi uma entrada triunfal, né, mas triunfal, mesmo assim, um rei entrando em cima de um jumentinho, né, e aí nós vimos que tinha uma multidão de pessoas que estavam lá por ocasião da festa da Páscoa, estavam lá em Jerusalém, e aí eles adoraram a Jesus. Jesus, alguns dias antes, tinha ressuscitado Lázaro, então aquele povo todo se reuniu para receber Jesus com isso na cabeça, né? Pô, é o cara que ressuscitou um morto, o cara já estava morto há alguns dias, ele ressuscitou, esse é o Messias, é o cara que vai vir nos libertar das mãos dos romanos. Lembra que nós falamos sobre isso? E aí o povo estava adorando na expectativa de que isso acontecesse. E aí quando eles viram, pô, mas como que pode esse rei vai morrer, os caras vão matar ele? Não é ele que vai nos libertar dos romanos. E aí então, aquela multidão que adorou Jesus no domingo, na sexta-feira, estava crucificando Jesus. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as expectativas não atendidas. E aí nós vimos que hoje, muitas vezes, a gente faz isso ainda. Nós adoramos a Jesus e tal, e aí quando a gente vê as nossas expectativas não sendo supridas de imediato, e aí lembra que eu falei, é forte, mas eu falei, será que a gente não crucificaria Jesus hoje? Porque ele não é o cara que está suprindo as minhas expectativas hoje, pô, eu quero um Play 4, não sei o que, tem. Então, e aí nós vimos que, na verdade, o Messias, a vida de Jesus, tem a ver com a salvação do maior problema. Ele é o Messias que veio acabar com o problema da humanidade. Não foi de um povo, ou daquele povo lá. Ele veio acabar com o problema da humanidade. Então, para isso, ele precisava se humilhar. Ele precisava morrer. E aí, hoje, nós falaremos um pouquinho, né, nós vamos aqui dar um pulo naquela semana. De domingo, né, de domingo de Ramos, nós vamos para quinta-feira. Para quinta-feira. Então, na sua cabeça, faz esse link aí. Ó. Então, no domingo de Ramos, nós vamos para quinta-feira. Nessa quinta-feira, aconteceu uma parada muito massa, assim, numa noite, uma ceia. Jesus estava com seus discípulos.
E é sobre esse dia, ou essa noite, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Ela se encontra lá em João, capítulo 13. Passa para mim, por favor. Olha só, Vini, tenta colocar o negocinho direito no USB, porque tá com pilha aqui. Acho que pode ser aquele controlezinho dele. Então, em João 13, a partir do versículo 1. Vou deixar. João 13, eu estou projetando aqui, mas se você puder acompanhar é melhor, a letra está bem pequenininha. Então diz assim o texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, isso tudo aconteceu. Por que vocês estão sentados assim, né? Tem um pouco a ver com a cultura de como que isso aconteceu no dia. No dia, lá na época de Jesus, não existia mesa, como a mesa que a gente tem hoje, né? Que a gente assenta numa cadeira e fica na altura, uma altura confortável. Não, as pessoas sentavam em esteiras, né? Nem era almofadinha assim não, em esteiras, né? E a mesa era em formato de U, assim mais ou menos como vocês estão, e elas então sentavam no chão e a mesa ficava um pouquinho mais alta, então eles comiam ali. Era um negócio meio desconfortável. E aí, nesse dia, eu quero chamar a atenção para um problema que aconteceu nesse dia. O problema que aconteceu nesse dia foi que os discípulos de Jesus não estavam dispostos a servir. Pode passar aí, por favor. O problema que aconteceu nesse dia foi que os discípulos de Jesus não estavam dispostos a servir. Então, passa mais um, por favor. Isso. Jesus e os seus discípulos, eles tinham vindo de Betânia, né? Na semana passada eu falei sobre isso. E os pés dos caras lá era no máximo desse jeito aí, ó, calçado numa sandalinha muito da fininha, bem assim, não impedia a sujeira, tal, o suor. Não tinha essa de tomar banho todo dia, tal. O negócio era, os caras estavam caminhando a um tempasso. Então, os pés, né, não só, gente, Jesus tinha o pé sujo também, tá bom? Os pés de todos eles estavam assim, nesse estado aí. E na verdade era algo comum, né, as pessoas chegarem para jantar, tal, na casa de alguém ou em alguma ceia, com os pés sujos. E aí então, nessa circunstância, era comum a lavagem dos pés. Era comum lavar os pés
nessas circunstâncias, nesses dias. E aí o que acontecia? Sempre tinha um anfitrião para o jantar, né? Ali para o jantar. Nesse dia, provavelmente o anfitrião era Jesus. Ele tinha convidado os discípulos para aquela ocasião, para aquele jantar, então ele era o anfitrião. E aí, nunca era o anfitrião que fazia isso, que lavava os pés dos discípulos. Na verdade, o anfitrião das festas ou dos jantares, tal, eles cuidavam para que algum servo, algum escravo, fizesse isso, lavasse os pés dos convidados. Então essa era uma tarefa de servo, né? Era uma tarefa de um criado. Mas nesse dia aqui não existia essa pessoa. Jesus não convidou, não tinha o servo lá, não tinha um escravo lá. Só que o texto, a narrativa nos mostra que, apesar de não ter um escravo lá para fazer isso, o material para que isso fosse feito estava lá. Tinha lá uma bacia com água, um jarro e uma toalha. Estava lá naquele dia. E aí a gente pode imaginar, né, como que estava a cabeça dos discípulos, já se assentando, né, e olhando em volta, falando, poxa, está ali a água, está ali a bacia com a água, a toalha. Mas cadê o cara que vai lavar os nossos pés? Pô, Jesus arrumou tudo assim e não arrumou o servo. Esqueceu do escravo, o cara vai chegar atrasado e tal. Então, o que de real estava acontecendo nesse dia aqui é que alguns dos discípulos, ou alguém dos discípulos, deveria fazer isso. Como não tinha ninguém para fazer, né, como o material estava lá e não tinha ninguém para fazer, o que era para acontecer era algum discípulo de Jesus, que estava na festa, que estava ali no jantar, na ceia, pegar as coisas e fazer isso então. Só que os discípulos de Jesus não estavam dispostos a servir. Eles não estavam dispostos a servir. E é engraçado isso na mente dos discípulos, porque na narrativa dessa ocasião aqui, no Evangelho de Lucas, nos mostra que momentos antes desse jantar, os discípulos estavam conversando entre si quem era o maior do reino, quem era o maior dentre eles ali. Então, na cabeça dos caras, na cabeça deles, o que estava girando lá no coração deles era: quem é o maior de nós? Quem é o melhor? E aí, quando eles viram aquele negócio lá, nem passa na cabeça deles a ideia de servir alguém. O que de fato estava acontecendo com eles ali era desejo de ser servido, desejo de que alguém viesse, lavasse os seus pés, tal. Tem que ter um escravo para fazer isso. Como que eu vou fazer isso por alguém? Enfim. Então, tudo estava pronto ali. Estavam o jarro e a bacia, tinha toalha para que isso fosse feito. No entanto, ninguém se mexia para fazer isso. Cada discípulo estava esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. Inclusive Judas, o cara que o diabo já tinha colocado no coração de que ele iria traí-lo, estava ali também naquele contexto, e até ele, o cara pelo menos podia, já que eu vou trair, deixa pelo menos lavar o pé da galera, para ficar. Mas o cara era tão ruim que nem isso. Ninguém se mexeu para fazer isso. Ninguém se mexeu. Os discípulos já haviam sentado em suas esteiras, em volta dessa mesa, então, um grande formato de U, né? Os utensílios para lavagem dos pés estavam ali olhando para eles. Imagina aquele negócio confrontando assim, e ninguém se mexia. Porque os discípulos de Jesus não estavam dispostos a servir ninguém. Os discípulos de Jesus, grava isso, não estavam dispostos a servir ninguém. E aí, o engraçado disso, né, engraçado, mas triste ao mesmo tempo, é que hoje, muitas vezes, os discípulos de Jesus não estão dispostos a servir. Pode passar aí. Já passou? Isso, então tá bom, é aí mesmo. Isso, hoje. Muitas vezes hoje, e eu me incluo nisso, nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que estavam sentados lá com Ele. Muitas vezes hoje nós continuamos sem disposição para servir. Existe algo diabólico acontecendo nos nossos dias hoje, que defende uma ideia de que o melhor, ou aquele que conquistou sucesso, é aquele que consegue reunir maior número de pessoas para o servir.
maior número de empregados, esse é o cara que conquistou sucesso. E não só no meio corporativo, mas no nosso meio também. Às vezes a gente não tem disposição nenhuma para servir as pessoas. A gente prefere ser servido. A gente lida com as pessoas do mesmo jeito muitas vezes que a gente lida num restaurante, que a gente paga para um garçom vir nos servir, é muito bom, e aí a gente leva isso para a nossa vida. Eu vou para a igreja, alguém vai me servir, alguém tem que me servir. Então eu vou lá para ser o cliente. Eu entro numa amizade, a pessoa tem que me servir. Eu estou em casa, meus pais têm a obrigação de me servir, meu irmão mais novo tem a obrigação de me servir. E aí a gente começa a lidar isso na nossa vida, enquanto discípulos de Jesus. E a gente não tem disposição nenhuma para servir as pessoas. Não tem disposição nenhuma para nos colocar em posição de servo, de escravos, para servir alguém. Isso, infelizmente, tem adentrado no nosso meio. Eu observo isso, às vezes, aqui no nosso meio. Alguns fazem muito, outros não fazem nada. Alguns acham super legal chegar aqui, está tudo arrumadinho e tal, e beleza, está tudo certo, né? Não que você tenha que, de repente, vir mais cedo para fazer isso, ok? Eu sei que isso é complicado, mas às vezes o que falta é alguém chegar para alguém que está fazendo, poxa, quer ajuda? Posso te ajudar? Está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa e tal? Mas o nosso coração, a nossa mente já está tão engessada na ideia de que a gente precisa ser servido, que os nossos olhos não se voltam para isso. E aí a gente passa a ter, então, assim, uma séria dificuldade em servir, em colocar o nosso coração numa posição, muitas vezes, de inferioridade, muitas vezes numa posição até mesmo de humilhação. Então, a gente precisa pensar nisso como sendo um problema real para os nossos dias hoje. A disposição do nosso coração em servir. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente lida com isso como se fosse, eu não vou me humilhar. Isso aí, vê se eu vou fazer isso. Alguém que tem que me servir. Seja sincero com você mesmo e pense se às vezes não é isso que está no seu coração. Às vezes a gente quer entrar na moda da ostentação. Pode passar aí, que é um negócio legal. A gente quer só... Oi? Não tá. Às vezes a gente quer, isso, ostentar, tal. A gente acha que questão de posição de servo é posição de quem não tem nada, de quem é muito inferior, assim como os discípulos de Jesus lá achavam. O que estava na cabeça deles? Vai vir algum escravo servir a gente, porque eu não faço isso. Eu sou muito. Então hoje às vezes a gente lida com isso dessa forma também. Não, eu sou alguém, um estágio acima das pessoas que me servem. E aí a gente vive na moda da ostentação, ostentando nossa vida e tal, esse negócio de serviço não é para mim. Mas aí eu queria voltar então para aqueles dias lá, para aquela noite. Prende a sua mente naquela noite lá. Esquece o cachorrinho com dente de ouro. Prende a sua mente agora naquele dia. Imagina então aquela cena dos discípulos olhando para aquela bacia com água e ninguém para servir, ninguém para lavar os pés dele. O jantar ali começou e então os pés sujos, ou o jantar está para começar. Isso aí é meio contraditório ainda. Alguns estudiosos falam que já estavam jantando, outros ainda iam começar a jantar, mas enfim, estavam ali à espera disso. Os pés sujos, e aí não tem um escravo, ou pelo menos o cara não apareceu, cadê ele? E aí começa a olhar um para o outro, você que vai? Tem que ir alguém, quem que vai? Vamos, a gente, eu vou, não, eu não vou, eu não faço isso, nunca lavei os pés de ninguém e tal. E aí no meio disso, Jesus se levanta com graça. No meio disso, Jesus se apresenta como aquele que serve. Como aquele que serve e que é exemplo para todos os discípulos. Então, a grande beleza dessa noite foi quando Jesus viu tudo aquilo e ele se apresentou como aquele que serve. E fazendo isso, ele serve de exemplo para os discípulos. O texto diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e
começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Provavelmente, isso aí é imaginação minha, tá? Jesus esperou um longo tempo para agir. Eu lendo esse texto, eu imagino isso acontecendo. Eu acho que Jesus esperou um tempo, até ver se alguns dos discípulos iam fazer isso. Pode passar aí, Vini. Até ver se alguém ia se mover. E aí ele espera esse tempo todo, ninguém se move, e aí então ele se levanta com calma, em toda a sua majestade e glória, põe de lado a sua capa, e aí tem algo aqui que acontece, que às vezes a gente não sabe por causa do contexto, né, cultural. Mas Jesus, ele tira a sua capa, ele enrola uma toalha em volta da cintura. Ele faz isso porque essa é a forma como os escravos se vestiam. Por que Jesus precisava fazer isso? Ele podia simplesmente levantar, então já que ninguém fez isso, e tá, então eu vou fazer. Mas não, ele se levanta, tira a sua capa, e ele se veste como um escravo. No original, isso tem a ver com a canga que os escravos usavam nesse contexto. E Jesus se veste dessa forma, como um escravo se vestia. Então, fazendo isso, ele toma a forma de um escravo e começa a fazer aquilo que era o costume de escravos fazer. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. E sabe o que de impressionante eu vejo nisso? Jesus sabia que Judas ia traí-lo daqui a pouco, momentos depois da ceia. E Jesus lava os pés de Judas, da mesma forma como ele lava os pés de todo mundo. E aí então, a gente não pode afirmar com certeza qual foi a ordem disso, né, para os discípulos, mas o certo é que o texto menciona que ele chega em Pedro. Ele chega em Pedro, e Pedro reage de uma forma, o texto original mostra Pedro agindo de uma forma assim, ele estava chocado com aquilo que estava acontecendo. Ele estava super desconfortável com aquilo que estava acontecendo. Ele pergunta então para Jesus, imagina só, mas você vai lavar meus pés? Você está aí se vestindo de escravo, vai lavar os meus pés? Isso não é coisa para você fazer, Jesus. E aí Jesus fala para ele, olha, você não vai entender isso agora, você vai entender depois. Jesus está falando aqui algo que Pedro só entende depois, lá no Pentecoste, quando então o Espírito é derramado, e aí então ele entende, hoje eu tenho parte com Jesus. Então Jesus usa essa história aí, toda essa trama, e fala então com Pedro assim, cara, se você não deixar eu fazer isso com você, você não faz parte do meu grupo, você não tem parte comigo, você não é parte do meu corpo. E aí Pedro, com toda a sua delicadeza, ele fala, então me dá logo um banho, Jesus. Não, então não é só o pé, lava então também minhas mãos, minha cabeça e tal. E Jesus fala, Pedro, basta lavar os seus pés, aquele que já foi purificado. Jesus está falando aqui, aquele que já foi lavado pelo meu sangue, não é isso que eu quero fazer agora. Basta, nesse momento, eu lavar os pés. Eu quero dar uma lição, Pedro. Em outras palavras, Jesus está falando isso. Eu quero dar uma lição para vocês. Não exagera não, calma. Vai devagar. E aí então, Jesus lava também os pés de Pedro. E algo que me chama a atenção, assim, nesse texto, e que se apresenta como sendo a graça de Jesus para nós hoje, que é o que precisa ficar na nossa mente, né? Lembra que a gente está contando sobre a história da Páscoa e sobre os passos de Jesus. E nessa noite, a grande lição que Jesus deixa para os discípulos dele lá é a lição de que existe uma etapa de humilhação que ele iria seguir, que seria na sexta-feira, e que ali ele estava começando. Ele já mostra para os discípulos dele, assim, olha, eu estou começando aqui, esse aqui é um estágio da humilhação que eu vou viver amanhã. Eu preciso lavar os seus pés, eu preciso me fazer como escravo, eu preciso me humilhar diante de vocês. E aí então Jesus pega e lava os pés de um a um. Se veste de escravo e lava os pés de um a um. Vocês conseguem compreender o que está acontecendo aqui? A lição que Jesus está dando para aqueles caras é, olha, eu sou rei, eu sou de fato mestre. Ele fala isso para eles, ele fala, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Jesus
está falando assim, eu sou mesmo, vocês podem me chamar mesmo porque eu sou. Mas eu que sou isso, eu desço da minha glória, porque é melhor servir. Eu desço da minha glória, eu me humilho diante de vocês, e eu faço a posição de um escravo diante de vocês, porque isso tem a ver com o amor, isso tem a ver com aquilo que Jesus pregou durante sua vida toda, que era o serviço, que era amar um ao outro, que era dar a sua vida, que era estar próximo. E Jesus nessa noite dá essa lição para os discípulos. Olha, por maior posição que você tem, você precisa estar disposto a servir. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Por maior posição que você tem, eu sou mestre, eu sou Senhor, sou mesmo. Mas eu quero servir vocês. Eu sirvo vocês. Enquanto eu estou aqui, eu vim para o mundo para servir vocês. E aí, então Jesus faz isso. E essa noite, ela chega a nós hoje com o mesmo significado. Pode passar. Mais um. Isso. Hoje, essa noite narrada aqui em João 13, ela ecoa para nós da mesma forma. Jesus, ele continua a se apresentar para nós como aquele que serve. Ele continua a se apresentar como aquele que se humilha, mesmo tendo a posição de rei. E ele faz isso para servir como exemplo para nós. Jesus, ele termina o seu texto, ou a sua fala com os discípulos, da seguinte forma: olha, vocês viram o que eu fiz? Então vocês agora vão ser felizes. Bem-aventurados tem a ver com isso. Vocês vão ser felizes. Vocês vão se dar bem se vocês fizerem a mesma coisa pelos outros. E isso chega a nós hoje da mesma forma. Hoje, nós temos o privilégio de ter a vida de Jesus em nós. A vida que fez isso, habitando em nós, através do Espírito Santo de Deus. E o exemplo dele, e o desafio dele para nós, nessa noite, usando todo esse contexto dessa última ceia, no qual ele se fez escravo, literalmente, lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo quem ele era. A lição dele para nós hoje é: vocês precisam servir, independente de quem vocês são. E isso precisa ficar claro para vocês, porque daqui a pouco vocês vão ocupar posições importantes, e Deus queira que sim. Daqui a pouco vocês vão ser aí chefes, vão gerentes, ou líderes na comunidade e tal. E a palavra de Jesus para você e para mim é: independente da posição que vocês têm, vocês talvez vão ser mestres. Vocês talvez irão ser chamados de senhor, de senhora, de doutor, de doutora. Independente disso, vocês precisam estar atentos, porque às vezes vocês vão precisar se humilhar e servir ao invés de ser servido. Isso precisa ficar claro para a gente hoje. Em muitos momentos da nossa vida, a gente olha em volta e está todo mundo esperando. Quem que vai fazer? Quem que vai fazer? E a grande questão no fazer está relacionado a descer do pedestal, a se humilhar. Não, mas eu não vou fazer isso. Tem gente que faz isso por mim. Mas o desafio para nós é: cara, independente de quem você seja, ou de quem você já é, o chamado de Jesus é para uma vida de humilhação, é para uma vida de servidão, não é para uma vida de ser servido, é para uma vida de serviço. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta, que estão precisando ser servidas por nós, por mim e por você. Isso não é para acumular na mão de alguém que pega e faz. Isso é para ser distribuído. A vida de comunidade, a lição que Jesus deixou para os discípulos era: olha, vocês precisam servir. Que negócio é esse? Vocês sempre esperam um escravo chegar para fazer. Já que não chegou ninguém, vocês têm que pegar e fazer. E essa é a lição para nós hoje. A gente fica esperando as coisas acontecerem, porque às vezes sempre tem alguém que faz. Mas e se alguém falta? Você precisa vestir, tirar sua capa, vestir a canga de escravo e servir. Nós precisamos estar atentos a isso, ao serviço, a vida em serviço.